Da mesma forma como a equipe precisa comprar a arquitetura do projeto, senão ela vai ser abandonada por qualquer outra coisa que eles acharem melhor, porque, né, precisa estar alinhada, o pessoal precisa entender o motivo daquilo. A mesma coisa é com a ferramenta que você vai usar, né? Então, assim, precisa estar bem justificado, precisa ter um motivo relevante, né? Assim, a gente começa a pensar também que, além dessa questão de estar alinhado com o time, né, e de que isso deixa bem realçado o problema de não conseguir disseminar essa tecnologia com o time, nós também temos um outro problema que é, sei lá, tecnologias que todo mundo usa, mas que não funciona para você, né? De repente, todo o mercado consegue adotar o Kafka, mas aí o Kafka não funciona para você, te deu problema, certo? Todo mundo está errado e você está certo, né? O Kafka não funciona para você, não resolve o seu problema. Então, assim, claro, tem cenários e cenários, mas é de vital importância que o líder técnico entenda qual que é o problema que uma lib resolve, tá? A lib não resolve o seu problema, ela resolve algum problema que pode estar no seu cenário, que pode estar no seu contexto. Então, como é que você consegue usar isso a seu favor? Né, que é identificar o problema que aquela lib resolve e conseguir trazer, puxar para dentro do seu projeto, porque você identifica uma característica nele que vai dar match. Né? Então, assim, é muito importante, é vital que você consiga identificar isso. Mas você pode ficar tranquilo que nós vamos te ajudar, a gente vai te ensinar um método que vai te ajudar a entender quais são os pontos que precisam ser checados numa biblioteca, num framework, para você saber se ele vai ser aderente ou não com o seu problema. Que, na verdade, são técnicas para você entender também o seu problema. Mas, assim, é fundamental entender qual que é o problema que você quer resolver. Então, essa questão da especialização, que eu chamo dos problemas, ou seja, o meu caso é sempre o caso especial. O meu projeto não é tão complexo a ponto de necessitar usar determinada ferramenta, né? Ou o meu ambiente não tem recurso suficiente. Enfim, todos esses fatores, eles acabam desviando você do real problema, né? O Douglas trouxe um ponto bem importante, que é o fato de você entender as características das tecnologias que você está olhando, né? E quando a gente fala características, a gente não está falando das funcionalidades que ela provê, porque a nossa capacidade de abstração vai sempre ampliar o uso, né? Antigamente, bancos NoSQL não eram usados em bases de estado para manter as informações, para ser a fonte da verdade. Eram usados como bancos de cache, como réplicas, né? Era impensável. Hoje, um Kafka, até aproveitando o exemplo que o Douglas trouxe, o Kafka pode ser usado como fonte da verdade, né? E aí é importante características, né? A gente vê desenvolvimento de microserviços com Kafka, desenvolvimento de microserviços com .NET, desenvolvimento de microserviços com Quarks em Java. Mas qual a diferença? É a mesma coisa fazer microserviços com todos esses? Faz diferença eu pensar olhando para microserviço ou, mas eu tenho um monolito, então eu não posso usar essas tecnologias? Né? Assim, a gente precisa olhar não pura e simplesmente para a experiência que ela vai prover, como o Kafka provendo fluidez de dados, dinamismo, né? E outras bases com características diferentes, base distribuída e por aí vai, mas a classe de problema que ela está orientada a resolver. E você precisa olhar para o seu ambiente e observar em que classes, quais as classes ali de características providas por as tecnologias que vão atender, né, ao seu cenário. Não dá para você pensar num detalhe muito específico da sua problemática, porque aí vai ficar difícil de você selecionar qualquer tecnologia.
E um ponto de, assim, tão importante quanto o entendimento do problema é você conseguir se preparar para o futuro, né? Sob pena de você desenvolver algo que já vai nascer obsoleto. Ele O está que é o no... pior dos casos, né? A gente não Exato, quer que um legado seja produzido em 2022. exato. Você gastou para projetar, para escolher, para tomar uma série de decisões, para desenvolver aquela solução, e o ano que vem ela tá obsoleta. Pô, vai... E aí? Né?